Meus irmãos, que a paz de Jesus se encontre com todos. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior nessa noite abençoada, a noite do conselheiro. Rogamos a Deus, nosso Pai, que nos dê força, coragem e fé para seguirmos o caminho do bem, praticando a verdadeira fraternidade com os nossos irmãos. Pai, que a vossa bondade permita aos bons espíritos derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Sabemos que não importa a dificuldade que atravessemos, não estamos sozinhos, não somos órfãos. Deus, nosso Pai de amor e bondade, sempre nos ampara, nos capacita a superar e a resolver qualquer dificuldade. Pai, abençoa a nossa irmã Thelma Cerqueira, que ela possa ser inspirada pelos bons espíritos para a realização de sua palestra. Graças a Deus. Queridos amigos, é uma alegria nós estarmos retornando a essa casa para atendermos um convite tão amoroso do nosso companheiro Leonardo Alves, amigo de muitos anos, e também trazendo o nosso abraço fraterno a todos os companheiros dessa casa querida, que, embora virtual, podemos então entrelaçar os nossos corações através de um abraço, né? Carinhoso a cada um. Escolhemos falar sobre a prece. Intitulamos o nosso tema daquela fala conhecida do discípulo que pede ao Senhor para ensinar a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Né? E então, essa é a nossa reflexão que preparamos, né, para a nossa conversa de hoje. E também preparamos um slide aqui para vocês poderem acompanhar o nosso raciocínio diante daquilo que nós estudamos e separamos aqui para nós estarmos refletindo. Então, utilizando aí de uma frase que consta lá no livro Ensina-nos a Orar, do nosso companheiro de ideal, Álvaro Crispino, ele é o autor desse livro, ele nos diz que a prece é valioso recurso de proteção e segurança ante a desafiadora trajetória do espírito imortal, rumo à perfeição relativa a que está destinado por determinação dos superiores desígnios da vida maior. Então, o nosso companheiro vem nos alertando que a prece é esse recurso valioso que nós temos dentro de nós e que muitas vezes nós não utilizamos da forma como deveríamos ou poderíamos usar, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar, né? De todo esse mecanismo da prece, de todos esses benefícios que ela nos traz. É claro que de uma forma mais sintetizada pelo tempo que nós nos dispomos, né? Porque esse tema é muito vasto. E para continuar assim as nossas reflexões, nós também vamos citar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27 e 28, onde Allan Kardec nos traz belas considerações a respeito do mecanismo da prece, e também no capítulo 28 ele coloca para nós alguns modelos, né, para nos inspirar, para estar assim possibilitando desenvolver em nós o hábito da prece, esse hábito tão salutar. E Humberto de Campos também nos inspirou nessa conversa, principalmente nessa lição do livro Boa Nova, no capítulo 18, que tem por título A Oração Dominical, onde ele narra ali uma bela lição que acontece durante uma conversa de Jesus com Pedro, onde Pedro, após as considerações de Jesus, ele se dirige para estar sabendo um pouco mais sobre o mecanismo da prece. E Jesus nos chama atenção nessa lição porque ele
fala com Pedro que a prece deveria ser para nós como a respiração, nos mostrando que assim como respiramos, né, de forma natural, a prece deveria também ser uma atividade natural para o espírito imortal que somos. Deveria se tornar um hábito em nossas vidas. Então, assim como nós não podemos viver sem respirar, também não deveríamos viver sem orar, né? E é isso que é importante nós irmos entendendo para podermos, após o entendimento, assim como Pedro vai nos falar, nós estarmos desenvolvendo esse hábito tão salutar da prece. E nessa conversa, né, de Pedro com Jesus, ele faz ali inúmeros questionamentos, nos trazendo respostas que vão servir certamente para nós. Ele vai perguntar, por exemplo, num desses questionamentos, como nós devemos interpretar a oração. E Jesus elucida a ele, né, e a todos nós, como dissemos, que em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então, nesse intercâmbio incessante, continua Jesus, as criaturas devem apresentar-se ao Pai no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos, as esperanças, as dúvidas e também os amargores. Então, nós vemos aí, né, que é necessário nós abrirmos os nossos corações para estarmos nessa intimidade com Deus, falando das nossas dificuldades, das nossas dores. Ele vai dizer aí, né, que essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhe as forças, porque Deus lhes concederá da sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, assim como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o Pai. Então, Jesus coloca aí não só a definição, né, da pergunta de Pedro, como devemos interpretar, mas do benefício que ela nos traz, nos dizendo que é esse meio seguro para nos identificarmos com o Pai. Mas Simão Pedro ouvia ali muito atencioso, com muita vontade de entender, disponível ali os seus pensamentos para entender as colocações de Jesus. Mas a gente sabe que Pedro era um companheiro limitado no seu conhecimento, e embora ele não penetrasse totalmente na fala de Jesus, ali na compreensão, em sua integridade, ele reconhece que tudo aquilo que Jesus estava dizendo, e nos seus pensamentos ele desejava realmente apreender a amplitude desses conceitos que Jesus trazia ali para ele, tão novo, né, para ele naquele momento. Pedro era um homem muito simples, sem cultura, um homem da pesca, portanto, aqueles conceitos transcendiam, ultrapassavam um pouco a questão da educação que ele trazia, educação moral ainda, começando os primeiros passos ao lado de Jesus. Mas Simão procurava mesmo assim assimilar na sua alma aquelas valiosas explicações de Jesus, porque ele desejava cultivar esse hábito da prece, esse intercâmbio que ele havia entendido, esse intercâmbio perfeito, seguro com Deus. Então, ele continuava ali observando as palavras de Jesus, direcionadas não só a ele, porque os outros companheiros também estavam ali no momento, e ele agora já podia compreender a grandeza de Deus no sentido da sua sabedoria, da sua amorosidade para com seus filhos, porque Jesus já havia ensinado a eles sobre
sobre Deus, né? Que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, não é um Deus de barganha, e tudo mais estava ali dentro dos conceitos que Pedro já tinha assimilado. Pedro, então, guarda um silêncio em sua alma, demonstrando compreender aquelas lições. E, decorrido alguns dias, narra Humberto de Campos que Tiago estava novamente junto dos outros discípulos, ali junto de Jesus, e Jesus retoma o assunto. E Tiago, né, filho de Alfeu, nesse momento, por entender que aquele assunto era um assunto importante para aquela comunidade, para aquele povo ali, ele pede a Jesus de maneira singular: Senhor, ensina-nos a orar. E foi aí que Jesus se dispõe os discípulos num círculo, né? E ensina ali a oração dominical pela primeira vez, que fica como um legado, ficou como um legado, né? Então nós vamos entendendo que o hábito da prece, ela não pode ser conseguida de um momento para o outro, porque esse hábito é uma construção diária. À medida que nós vamos nos conhecendo, vamos conhecendo a importância da prece, nós vamos construindo esse hábito aos poucos, até ele se tornar natural, como a respiração que Jesus está nos falando, né? Como tão natural quanto nós respiramos. E Emmanuel tem uma lição no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 167, que tem como título Na Oração, onde ele vai estudar esse versículo de Lucas, né? Senhor, ensina-nos a orar. E Emmanuel começa essa lição dizendo o seguinte: a prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários círculos da fé. Então ele está dizendo aí para nós que a prece nos nossos meios, né, ela tem várias gradações, porque nós entendemos a prece à medida que nós vamos estudando, vamos aprofundando os nossos conceitos, né? E essas manifestações, elas são também emanadas de acordo com o entendimento desses crentes, desses cristãos, porque estamos em vários níveis de entendimento, né? Então é isso que Emmanuel vem nos falando. Então ele, diante disso, ele começa a listar para nós inúmeros pedidos, né? Os pedidos mais comuns. Ele anota o pedido dos egoístas, que se preocupa com a solução dos caprichos, o pedido dos inquietos, aqueles imediatistas, né, que querem a realização dos propósitos inconstantes, e o pedido dos ignorantes do bem, que muitas vezes chegam a rogar o mal ao seu companheiro, o mal ao seu próximo, né? Desejando que aquele companheiro não conquiste algum dos seus desejos, que ele não tenha sucesso na sua caminhada, enfim, por ignorância. E daí ele sintetiza para nós, dizendo que inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso, imploram aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam à vida física, né? Aquilo que nós temos interesse. Em suma, buscam a fuga, Emmanuel nos fala. Anelam somente a distância da dificuldade do trabalho e da luta digna. Quantas vezes nós agimos assim, né? Inúmeros pedidos nós direcionamos a Deus, mas estamos sempre pedindo, preocupados que Deus nos tire aquilo que nos incomoda, né? Aquilo que nos faz sofrer. Então, queremos distância da dificuldade, queremos distância das aflições que envolvem a nossa luta diária, queremos o nosso conforto, né? Queremos que Deus tire os nossos sofrimentos, que fazem parte
muitas vezes dos nossos desafios, da nossa educação moral necessária ao nosso aprimoramento. Então, realmente, nós precisamos aprender a orar. Precisamos aprender sobre o que podemos pedir em nossas preces, por exemplo, né? E a resposta de Jesus àquele discípulo confirma que é possível nós aprendermos a orar de outra maneira dessa que nós geralmente nos dirigimos a Deus, ou seja, da maneira sincera e leal que Jesus orava, porque a gente sabe que ele fazia uso constante da prece, né? A prece sempre acompanhou Jesus, quer nos momentos marcantes, naqueles momentos mais sérios, né? Mais direcionados ali às necessidades, quer em outras oportunidades onde ele estava apenas ensinando àqueles que os ouviam. E uma outra possível consideração que nós podemos fazer e necessária também, é que Jesus, se ele se dispunha a nos ensinar, é porque nós somos capazes de aprender a orar. E Joana de Ângeles, no livro Momentos de Felicidade, nessa mensagem que tem por título Equipamentos da Oração, ela vai nos dizer que tão habitual se pode tornar a oração, que ao invés dos momentos de súplica, a oração, pode se transformar em uma constante vinculação com Deus, por meio dos pensamentos superiores que retratam as nobres aspirações do ser. Orar é um ato que se deve converter em hábito, aí confirmando o ensinamento de Jesus. Então nós vemos, né, que a nossa benfeitora está dizendo aí, que o hábito pode se tornar tão natural que, ao invés de, naqueles momentos de súplica, nós querermos as respostas imediatas, essa ligação com Deus, essa vinculação, se torna tão natural que nós estaremos interagindo com Ele através dos nossos pensamentos elevados, né? Que onde estão retratadas as nossas aspirações, os nossos desejos. Então vejamos como é maravilhoso esse exercício de nós estarmos nesse aprendizado da oração, que Jesus atende o pedido do discípulo, mas nós percebemos que realmente há uma necessidade de nós aprendermos a orar, né? Ou seja, nessa fala de Joana de Ângeles, nós entendemos que quando nós nos desligamos das questões externas, né, nós podemos dirigir a nossa atenção para o altar íntimo que todos nós possuímos, né? A atenção para a nossa intimidade, para a intimidade do ser, na acústica de nossa alma. Então, nós entendemos aí que para nós adquirirmos o hábito da prece, nós precisamos de desenvolver em nós 3 atitudes, que é a perseverança, a frequência desse hábito, né? Que é através da frequência que nós vamos desenvolver o hábito, a perseverança, porque em alguns momentos pode ficar difícil, nós podemos nos esquecer, pode surgir algum imprevisto, e o interesse, que está ligado aí à nossa vontade de conquista, a vontade de fazer, né? Então a gente observa que é um exercício como outro exercício, como outra atividade mental que nós podemos fazer, né? Cada momento de dedicação vai aplicar em nós mais um pouco dessa perseverança para que nós possamos estar desenvolvendo, né, essa postura, essa disciplina necessária para nós desenvolvermos o hábito. Então, aí nós precisamos de quê? Aplicar a nossa vontade, compreendendo como Pedro, lá naquele colóquio com Jesus, entendeu naquele momento, que só dessa maneira, né, real, dessa maneira fiel, dessa maneira sincera, correta,
séria, íntima, nós poderemos nos ligar nessa conexão real com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, com o nosso anjo guardião. Então, é um exercício que vai exigir de nós perseverança. E no início, nós teremos, sim, dificuldades, por isso precisa de perseverança. Nós teremos dificuldade, mas quando nós aprendermos a focar a nossa vontade, né, o nosso interesse de fazer, isso vai se tornando mais fácil. E é assim que nós desenvolvemos um hábito salutar. E Dona Amélia ainda também vem nos falar da oração, né? Ela tem uma mensagem lá no livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 16, que é a arte de orar, onde ela nos diz assim: a oração deve revestir-se, portanto, de 3 atos consecutivos: louvar, pedir e confiar agradecendo. Veja que interessante. No momento que nós louvamos, ou seja, reconhecemos a grandeza de Deus, né? Nós estamos também emitindo os nossos pedidos nesse momento, estamos confiando, ou seja, entregando a Deus esses pedidos, mas ao mesmo tempo ficamos agradecidos, ficamos com a gratidão antecipada àquele pedido. Então não será muito falar, né, as palavras rebuscadas, como muitos pensam, né, que a prece terá maior valor, mas o sentimento, né, o conteúdo que reveste aquele pedido. Então, por isso, Dona Amélia vai dizer mais à frente nessa mensagem que nós precisamos saber pedir. Então, ela diz que saber pedir é uma arte, de modo que a solicitação não constitua uma imposição apaixonada ou um capricho que não merece consideração, como aquele destaque lá de Emmanuel, né? Onde ele vem colocando vários tipos de pedidos, mas todos ligados às circunstâncias transitórias, né? Então a prece, ela é antes de tudo uma atitude mental entre a criatura, o ser, né, e o Criador, entre eu e Deus. Então nessa atitude mental devem haver aí propostas reais das nossas necessidades, aquelas propostas dentro da coerência, né? Numa expressão de confiança, abrindo a nossa alma, desnudando o nosso íntimo, né? E ao mesmo tempo nós permanecemos confiantes, como ela diz aí, confiando e agradecendo dentro de uma receptividade diante das respostas que podemos receber, porque muitas vezes as respostas não são aquelas que nós gostaríamos, mas são aquelas necessárias ao nosso aprendizado. Então nós precisamos de estar receptivos a essas respostas da sabedoria divina. Então, voltando lá ao pedido daquele discípulo que roga a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, nós então vamos nesse instante lembrar essa oração que Jesus ensinou a toda a humanidade naquele momento, aonde ele reúne os discípulos. Ele forma um círculo ali, formando esses raios, né? Unindo esses raios luminosos que saíam de cada um, como o nosso benfeitor Alexandre nos fala nessa lição do capítulo 6, lá do Missionários da Luz. E nesse momento, Jesus eleva o seu pensamento a Deus com muito amor, colocando ali o amor acima de todas as coisas, e Jesus ensina essa oração singela e profunda que se espalhou sobre a terra, sobre a humanidade, como um perfume dos céus pelo mundo inteiro, né? Deixando aí um legado precioso para a humanidade.
E aproveitando dessa bela oração ensinada por Jesus, vamos então fechar os nossos olhos e direcionar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus nesse momento, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós nos propomos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, que Jesus possa permanecer nos nossos corações. Muita paz.